E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula do nosso curso de criação de componente do Schedulist no React. Na aula passada nós montamos o design do nosso Schedulist e tivemos esse resultado final. Nessa aula nós vamos fazer alguns ajustes no projeto, né? Vamos separar as interfaces em outro arquivo e ajustar os imports, instalar o Bootstrap, ajustar a função SortList e ajustar esse CSS que a gente está tendo aqui usando mixins, tá bom? Do próprio Sass. Então, como de praxe aqui, vamos criar a nossa nova branch, né? Então, a gente vai ver aqui, a gente está na Schedulist aula 8. A gente vai ter que dar um git add aqui por conta do git ignore, que eu acabei criando ali fora, né? Para não termos problemas. Então, git ignore externo, só para não termos problema aqui. Vamos dar um git add, git commit, git ignore externo, git push. Agora bem, vou dar um git checkout -b e usar o padrãozinho que a gente já está seguindo, né? Que vai ser Schedulist aula 09. Estamos na nossa aula 09. Vamos começar com aqui o nosso primeiro caso vai ser separar as interfaces. Isso aqui é algo específico meu, tá, gente? Não é obrigatório, mas eu gosto de separar as interfaces aqui, que eu acho que fica mais fácil a manutenção. Então hoje a gente tem as interfaces aqui, né, a list props e a month. Para o nosso componente é pouca coisa, mas para alguns casos aqui pode ficar bem grande. Então o que eu vou fazer vai ser criar um schedulist.interfaces.tsx. Vou pegar esses três caras e jogar eles para cá. Antes eu estava exportando só um, então agora eu tenho que exportar todos, né, para poder trazer eles lá. E aqui nesse cara ele vai dar alguns erros, mas é só a gente vir aqui, ó, no Quick Fix, trazer o import, ele já parou de dar erro. O month list, ele também vai parar de dar erro. E o list props, ele também já vai parar de dar erro. Eles estão todos aqui, ó, list props e month list. E também no nosso app.testx, né, esse import não é mais válido, eu vou apagar e mandar reimportar novamente do local correto. Então, já importou aqui, vou só organizá-la aqui de uma forma melhor. E se a gente der aqui um npm run dev, nosso projeto continua rodando sem nenhuma diferença e separamos as interfaces, né, para ficar mais fácil a manutenção do projeto. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo eu tinha passado para vocês, né? Eu vou até acompanhar aqui, não é muito difícil a questão lá. É mais instalar o Bootstrap e importá-lo. Então eu vou até abrir uma nova aqui, a gente entra no Schedule List 2. A gente dá um npm, deixa eu só ver aqui o negócio certinho pra gente seguir sem problemas, tá? O comando é esse mesmo, esse que eu estava pensando, npm install bootstrap. Então aqui ele vai instalar no nosso projeto Bootstrap. Vocês podem ver que ele vai estar aqui nas dependências do nosso pack.json, tá? E tudo que temos que fazer aqui é no main, aqui onde nós importamos o index, né, que é o arquivo principal,
fazer o import do nosso CSS do Bootstrap, né? Então o CSS fica na pastinha dist, CSS e o arquivinho, né? bootstrap.min.css. A gente salva, o projeto está rodando aqui ainda. Se a gente chegar, atualizar, perfeito, não temos mudança nenhuma. Aliás, faltou aqui a gente remover, né? Para a gente ter certeza. Então eu removo ele aqui do nosso index, atualizo, não tem mudança nenhuma. Para confirmar, eu posso estar rodando esse cara de novo, atualizar, né? Aqui novamente, sem mudança nenhuma. O Bootstrap está integrado ao nosso projeto via npm, tá? Então esse é um dos passos aí que a gente tinha que seguir. Então vamos para o próximo aqui. O próximo passo que a gente vai seguir vai ser ajustar a função sortList. Essa eu vou até abrir aqui para estar explicando melhor para vocês, né? Então deixa eu só abri-la aqui para vocês entenderem melhor o que foi feito. E tá, então aqui função sort do JavaScript. Então a função sort, né, eu já tinha explicado na aula, ela pode ter uma função de comparação, e daí a gente tem um caso, né, que se A for menor que B, A vai para o índice anterior. Se A é igual a B, ele não altera nada. Se A é maior que B, ele ordena B para o índice anterior que A, e assim ele vai seguindo. Só que a gente tem e é o que a gente fez lá, lembra? Ó, A menor que B, menos 1, 1 e 0. Só que como ele espera que o valor seja menor ou maior ou igual, não importa se ele é menos 1, se ele é mais 1, se ele é 200, se ele é 300, se ele é menos 400. Então o que eu posso fazer? Quando eu estou lidando com números, eu posso fazer A menos B. Porque se ele for menor, ele já vai ordenar certo, se ele for maior, ele já vai ordenar certo, se ele for igual, ele já vai ordenar certo. Para mim não tem diferença. Então o que eu vou fazer aqui na minha sortList, tá? Então, aqui na minha sortList, em vez de eu ter tudo isso, eu vou ter só aqui o meu first time menos o meu last time. Agora que eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas vamos testar, né, ver se a gente mantém o mesmo resultado. Então vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso front, podemos fechar. Então ele está 9h30, 14h30, 8h30, 11 horas. Vamos tentar lembrar desse formato aqui só para ver se a gente fez certo. E abrir novamente. Então, mesma coisa, não mudou nada. A gente teve o mesmo output esperado. E simplificamos bastante a função, né? Diminuímos o uso de linha e tudo mais. Então agora, para finalizar aqui, a gente vai mexer com a questão de mixins, né? Mixins são tipo funções no CSS que o SAS provê para a gente, né? Então a gente vai utilizar essas funções para diminuir todos esses dividers que a gente tem aqui e o nosso código ficar mais enxuto. Então por enquanto eu vou deixar essas variáveis, mas a gente vai tirá-las também. Então qual que é a estrutura do mixin? Vai ser mixin, o nome do nosso mixin e as variáveis que ele vai possuir. Então a gente vai possuir uma base color, que por padrão, né, quando a gente não adicionar nada, vai ser a cor laranja, né? Então aqui nossa corzinha laranja, e vai possuir uma shadow color, né, que por padrão é nessa nossa shadow color de laranja, tá? Então 102.0.9. Então tá aqui. Esse é o nosso mixin. E quais os valores do nosso mixin, né? Eles vão ter os mesmos valores aqui do nosso divider. Então ele é basicamente o nosso divider, com a diferença, né? Então deixa eu ajustar aqui. Com a diferença que onde a gente tem as cores, né? Aqui no caso do orange e do shadow, eu vou estar usando a variável nossa, né? Então aqui vai ser base color. Na verdade que eu estou usando até o padrão de hífen, né? Então vamos usar o mesmo padrão aqui para não
não ter problema, né? Para não fugir do que a gente está usando. Shadow Color. Então aqui também vai ser Base Color. E esses três caras vai ser Shadow Color. Shadow Color. E Shadow Color. Então tá aqui. Então agora, nos nossos divisores, o que eu preciso fazer? Eu não preciso mais de tudo isso. Eu apenas vou chamar, eu vou fazer um include do mixing nosso, né, divider, e, se necessário, colocar a cor base e a cor da sombra. No caso do laranja, eu não preciso, porque o valor inicial do nosso divider já é o laranja, então eu não preciso colocar as cores, tá? No caso dos outros, eu preciso. Então aqui eu vou dar um include do divider, né? E vou precisar colocar o meu base color e o meu shadow color. Como que eu faço isso? Eu vou colocar base color, então sigo o mesmo padrãozinho que está lá em cima, e vou definir a base color do purple, né? Que vai ser a corzinha que a gente tem lá na nossa variável. E faço a mesma coisa aqui, né, com o nosso e shadow color. O shadow color do purple é esse. E posso fazer a mesma coisa com todos, né? Então eu posso apagar esse daqui, tacar o mesmo include, né? Eu vou até atacar do que eu tenho pronto aqui e só mudar o nome da variável, né? Base color e shadow color. E a mesma coisa para o blue, né? Então fica muito mais fácil a gente criar divisores novos, né? E também o código fica bem mais enxuto, né, dessa forma. Então, Base Color e Shadow Color. Então, agora que a gente tem isso, a gente pode testar e nada mudou. Então, vocês podem ver que, tipo, visualmente a gente não tem diferença nenhuma, o componente contínuo funciona da mesma forma, mas a gente deixou o código muito mais simplificado, né, tanto aqui na parte do CSS, a função SortList, as nossas interfaces, né, e até mesmo aqui a questão dos imports, né? A gente está tudo controlando agora pelo package.json e não tem mais nada aqui no index na questão do Bootstrap. Então ficou tudo mais facilitado, né? Tudo muito mais simples e fácil de controlar, de fazer futuras atualizações, de fazer manutenção e tudo mais. Então espero que tenham gostado desse nosso curso, né? Esse mini curso de criando um component aí do React, o component Schedule List. Para fazermos aqui nossa finalização, eu vou terminar aqui, né? Então vamos ver qual que era essa aula, né? Git status, acho que era aula 9. Então realmente aula 9. Então vamos dar um git commit -m fim da aula 9. Vamos dar um git push. Podemos verificar lá, né, no nosso GitHub aqui para vermos se temos realmente esse cara e se ele está certo, né? Então subir aqui a aula 9, podemos ver Schedule List 2, vem Source, Components, realmente não está puxando aqui. Eu vou ver, eu acredito que possa ser um problema relacionado lá da nossa branch principal, né, que está com aquele git ignore. Eu vou tentar resolver isso e puxar, mas de qualquer forma eu faço esses ajustes aqui para vocês depois e vocês ficam com o material completo aqui sem problemas nenhum, tá bom? Então, por isso é só, e espero que estejam gostando. Até mais, pessoal.